Nossos assuntos do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vou tratar sobre o governo federal querendo fazer uma contabilidade criativa para pagar precatórios. Será que vai dar certo ou isso vai significar mais dinheiro para nós contribuintes colocarmos nos cofres públicos para eles aumentarem os gastos e eventualmente quitarem suas contas? O segundo assunto é relativo à queda da confiança da indústria de acordo com o indicador, o ICEI, divulgado mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Depois ainda nós vamos tratar de uma evolução, de uma conquista muito interessante da medicina, com o transplante de um coração geneticamente modificado de porco para um corpo humano, e parece que o receptor do órgão está passando bem. E por fim, eu vou provar para vocês, não por A mais B nem por B mais C, por uma comparação jornalística que eu tirei aqui da internet, do site do Google, que a imprensa muitas vezes mente. E mente de uma forma muito descarada mesmo, envolvendo questões banais. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, vamos começar fazendo uma simulação a partir do dia a dia de cada um de nós. Vamos pensar agora numa experiência negativa. Você nem sabe por que foi condenado a pagar uma dívida. E essa dívida, já que vai ser pagar prazo, ela tem o valor do principal, mas os juros em função do tempo que você vai demorar para quitar essa dívida. Bom, isso é uma coisa que acontece no dia a dia, até nem havendo questões judiciais. Se você faz um empréstimo, vai comprar alguma coisa no crediário, existe o valor da mercadoria e os juros. Eles podem sim ser separados para você conhecer a título do que você está pagando o que é. Mas imagina o seguinte, você tem seus rendimentos mensais, podem ser fixos ou não, depende da sua atividade, e chega um momento que você vai olhar sua continha dessa dívida que tem para pagar e vai dizer, olha, eu posso pagar o valor do principal da dívida, mas os juros, se eu pagar, eu vou ficar com falta de dinheiro. O que eu vou fazer então, já que sou obrigado a pagar porque a justiça determinou que eu fizesse isso ou um contrato determinou esse pagamento? Vou fazer de conta que os juros não existem e vou continuar gastando como se o meu orçamento estivesse equilibrado. O que vai acontecer com a vida de cada um que fizer isso? Pode até fazer de conta que os juros não vão existir, mas eles vão ser pagos, e se você continuar gastando da mesma forma que gastava antes, simplesmente vai surgir outros furos orçamentários que você ou não vai poder pagar ou vai se endividar ainda mais. Explicado? Bom, é essa a proposta do nosso governo federal em relação aos precatórios. O que são os tais dos precatórios? Alguém processa o governo, pode ser governo estadual, pode ser governo federal, que é o caso agora. Aí tem todos aqueles trâmites jurídicos. Se a pessoa tem ganho de caso contra o Estado, ela recebe direitos em dinheiro. Ou seja, o Estado ou o governo federal vai ter que pagar a graninha que a pessoa está pedindo. E isso também é dividido em principal, que é o valor inicial da dívida, mais os juros, que variam evidentemente de acordo com as taxas de mercado, mas nesse caso especialmente em função do tempo do início da causa até o pagamento efetivo da dívida por parte do Estado ao cidadão brasileiro. E aí o governo federal, no último dia 26, lançou uma proposta que consiste nos seguintes termos. Eu vou organizar os precatórios que ainda não foram pagos, fazer uma fila, mais uma fila de precatórios, isso é uma tradição, fazer essa fila. Só tem uma coisa, eu vou separar contabilmente o que é o valor da dívida e os juros. Os juros eu não vou colocar no meu orçamento, vai ser pago de outra maneira, não vai ser contabilizado como despesa pública. É aquela coisa, gente. Uma despesa que não é contabilizado em despesa deixa de ser despesa? É óbvio que não. E é isso que o governo está pretendendo fazer para ter maiores liberalidades de gastos públicos nos próximos anos. Repetindo, para quem não acreditou, ele quer considerar como despesa apenas o valor inicial da dívida. Os juros decorrentes dela, não. Vira não sei o que, vira alguma outra coisa, mas não vai compor o orçamento, não vai compor o resultado do déficit
ou superávit público. E o que aconteceria na nossa vida a partir dessa ignorância ou desconhecimento propositado, acontece também com o Estado, com o país. Só tem uma pequena diferença. Esse dinheiro vai ser pago? Sim, vai ser pago. Tanto o valor do principal como os juros. Mas, se os juros não são contabilizados, o que vai acontecer com eles? Eles vão deixar de existir? Não, eles vão ser pagos, só que não vão compor o resultado primário das contas públicas. E isso significa simplesmente uma anistia? Claro que não. Significa, isso sim, mais impostos que vão pegar da gente, porque não vão provisionar os recursos para pagar esse juro, para gastar em outras coisas, e quando chegar essa conta vão ter que arrecadar mais impostos. Vamos lembrar, gente, a reforma fiscal que foi aprovada alguns meses atrás na Câmara dos Deputados, parece que vai passar quase sem alteração no Senado Federal, vai nos impor impostos sobre consumo, tanto de produtos como de serviços, acima de 25%. Tem gente que já diz que a estimativa é que nós paguemos 28% pela maior parte das coisas que nós vamos consumir. Além disso, o governo federal está fazendo um enorme esforço para tributar mais renda e patrimônio. Ou seja, querem tirar mais dinheiro da sociedade, da economia privada, vamos falar assim, que é onde a riqueza é gerada, é onde o capital se multiplica. E fazendo isso, é aquela coisa, gente, se você tem 1.000 grãos de trigo para plantar, você tem uma safra. Se o governo lhe tira 25% desse trigo, já não são mais 1.000 sementes, são 750 sementes, e a safra, evidentemente, vai ser menor. E a reprodução, a multiplicação dessa safra vai ser menos acelerada. É isso que faz, essa analogia mostra muito claramente o que acontece com o país quando a carga tributária se eleva, sendo essa carga responsável ou de formas irresponsáveis, como essa proposta do Ministério da Fazenda. E dito isso, mostrando esse absurdo que pode acontecer no Brasil, e parece que vai acontecer, vamos agora para o segundo assunto do Fora de Curva, que ainda tem muito a ver com a economia brasileira. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela mensalmente calcula o que eles chamam de SEI, que é um índice de confiança do empresário industrial. Esse SEI ele é dividido em 29 gêneros industriais. Qual foi o resultado de agosto? Aumento da confiabilidade em 8 setores e queda em 21 gêneros das nossas fábricas brasileiras. Ou seja, uma vitória avassaladora dos pessimistas. E esse pessimismo, de acordo com a análise qualitativa da pesquisa, mostra que não é só de agosto para setembro ou para outubro. O pessimismo diz respeito à falta de confiança do empresariado, do gestor de empresas, no que está acontecendo com a vida econômica brasileira. Então não é só aqui Eduardo Starosta falando que as coisas vão se apertar lá no futuro, mas essa percepção já está ocorrendo de forma disseminada, quase que generalizada, lógico que tem as 9 exceções, no âmbito empresarial. E quando o empresário acha que as coisas vão piorar no futuro, evidentemente ele está mais propenso a investir menos, gerar menos empregos, produzir menos. Isso provoca o que eu vou chamar de vetor na direção de uma diminuição da produção, de uma recessão. É isso que eu venho apontando nos últimos meses. É bom que as autoridades brasileiras abram olho, porque aumentar impostos e regulamentação só dá inconfusão, fazendo uma rima um pouco esdrúxula, mas isso é pura verdade. Agora vamos falar de coisa boa. Um sujeito norte-americano, o nome dele é Lawrence Fawcett, tem 58 anos, estava com problemas cardíacos muito sérios. E nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, a fila de transplantes é uma coisa muito problemática. Afinal de contas, em primeiro lugar, as pessoas não querem morrer e essas que morrem, muito poucas delas deixam declaradamente explícito que são doadores de órgãos. E aí, dentro desse contexto, tem questão de apropriação de um órgão de uma pessoa para outra, para transplante, pode haver rejeição, tipo sanguíneo, uma série de questões genéticas, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso é que os cientistas norte-americanos já fizeram isso em Nova York com rins de porco para seres humanos,
agora fizeram a segunda tentativa de transportar um coração suíno geneticamente modificado com células humanas para o nosso amigo Lawrence Falsetti. Ele recebeu o transplante, a cirurgia foi um sucesso e depois da cirurgia ele já estava respirando sem ajuda de aparelhos, acordado e conversando numa boa com o coração novo funcionando a pleno, a todo vapor. A experiência anterior, que eu não tenho conhecimento de quando foi, gerou uma sobrevida no paciente de 2 meses. Vamos torcer para que esse senhor tenha uma sobrevida de vários anos, porque isso acontecendo, além de ser bom para ele, é bom para toda a humanidade, uma vez que seria uma situação na qual a longevidade das pessoas pode aumentar em função dessas inovações científicas aplicadas à realidade. Tá aí então uma novidade muito boa, muito legal, especialmente para nós aqui já na terceira idade, na situação aquela onde o bate que bate não é tão competente assim e a gente começa a tomar remédios, começa a fazer algumas terapias e eventualmente nós vamos ter, num futuro, espero não tão longínquo, a oportunidade de botar uma peça nova, como diriam os poetas, do lado esquerdo do peito, para revitalizar, para ter mais vida com mais qualidade. Então, muito legal está acontecendo e agora vamos falar da minha comprovação de que a imprensa, especialmente a brasileira, ela comete muitos atos mentirosos. Eu vou mostrar para vocês aí uma foto que eu printei do site da Google, de notícias da Google, onde existem 3 notícias tratando do mesmo assunto. No destaque da foto e também na última notícia da lista, a fonte é a mesma, é o Brasil 247, dizem que lá na Grécia umas ovelhas, contextualizando, invadiram uma plantação de maconha legalizada, dizem que para uso terapêutico, não me interessa isso, mas que as bichas simplesmente pastaram 100 quilos dessa maconha. Já depois, na primeira notícia dessa lista, o UOL triplica a aposta, dizendo que são 300 quilos. E já a seguir, a OCP News, ela não triplica, não é tão exagerada, mas duplica a aposta do UOL, duplica a notícia do UOL, dizendo que as tais ovelhas malandras, viciadas nesses barboréticos, não comeram nem 100, nem 300, mas 600 quilos de maconha. Quem é que tem razão aí, gente? Parece engraçado. É engraçado realmente porque é uma questão meio banal até para se divulgar por aí. Mas aí eu questiono, se há tantas versões, com tantas diferenças, sobre exatamente o mesmo fato, será que isso aí não acontece em outras frentes? No campo da economia, no campo da política, no campo de notícias onde vários sites, vários jornais, quando vão colocar uma manchete, antes de citar o fato, colocam adjetivações buscando valorizar ou desvalorizar o foco da notícia. Isso, quem está me ouvindo sabe muito bem, conforme a linha do jornal, do veículo, vai elogiar um, vai prejudicar outro. Eu acho isso, em termos jornalísticos, um erro sério, especialmente na manchete. Isso é papo não para jornalista, mas para colunista, para editoriais e não para notícia. A notícia, a meu ver, tem que ser objetiva, tem que ser verdadeira. E esse negócio de 100 quilos para 300 quilos para 600 quilos, em outras situações, também permeia o nosso dia a dia, mostrando que, para confiar realmente num fato que nos é divulgado, é praticamente proibitivo nos dias de hoje trabalhar ou consultar apenas uma fonte. Fica aí uma sugestão. Você tem dúvidas sobre uma notícia? Vale a pena consultar outras fontes de informação. Gente, era isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, peço novamente, não esqueça do like e do compartilhamento. E quem está assistindo fora de curva aqui pela primeira vez, é meu convidado pessoal a se inscrever no canal e curtir os vídeos que vão vir daqui para o futuro. Pessoal, um abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.